Bem-vindos à segunda parte do terceiro tópico da primeira unidade da disciplina de Fisiopatologia Geral. Nesse tópico, vamos dar continuidade a respeito dos processos inflamatórios, as células que estão envolvidas, as complicações e tudo mais. Como é um tópico com muita informação, foi dividido em dois, como eu falei na primeira parte do terceiro tópico. Então, sem muita enrolação, vamos dar início aqui ao assunto. Com relação às células envolvidas no processo inflamatório, os leucócitos circulantes, as células plasmáticas e os macrófagos teciduais, eles vão participar da inflamação crônica e da inflamação aguda. Os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, eles são conhecidos como granulócitos, pois essas células, elas possuem grânulos em seu citoplasma. Seus grânulos, eles vão possuir proteases, mieloperoxidases, lisozima, esterase, arilsulfatase, fosfatase ácida e alcalina e proteínas catiônicas. Com relação aos neutrófilos, eles representam de 40% a 75% dos leucócitos circulantes e eles vão aumentar o seu nível em caso de infecções bacterianas agudas. Vão se originar na medula óssea a partir da célula-tronco, tem como função a fagocitose inicial dos micro-organismos, fazendo parte ali da primeira linha de defesa do corpo contra infecções bacterianas. Como eles vão agir? Eles vão se aderir ao endotélio vascular e vão migrar através da parede dos vasos, por quimiotaxia, até a área lesionada. Lá, ele vai realizar o engolfamento, desgranulação, destruição e degradação do material estranho. Os eosinófilos, eles são maiores que os neutrófilos, mas são menos numerosos. Correspondem ali de 1 a 6% dos leucócitos circulantes. Sua produção, locomoção e fagocitose vão ser bem semelhantes aos neutrófilos, assim como a presença do núcleo lobulado e grânulos no citoplasma. Dentre as enzimas que fazem parte dos grânulos ali dos eosinófilos, temos a proteína básica maior e a proteína catiônica eosinofílica, que são as mais importantes. Essas proteínas, elas vão possuir ação bactericida e tóxica contra os parasitas eumíticos. Os grânulos dos eosinófilos, eles são mais ricos em mieloperoxidases e não possuem lisozimas. O elevado nível dos hormônios esteroides vai causar uma redução no número de eosinófilos e até pode promover ali o seu desaparecimento. O número absoluto de eosinófilo, ele só vai aumentar em caso de alergias, infecções por parasitas, doenças de pele e alguns linfomas malignos. Com relação aos basófilos e mastócitos, representam 1% dos leucócitos circulantes, são semelhantes às células mastocitárias que vão estar presentes ali no tecido. Os grânulos dos basófilos, eles são mais grossos, o núcleo, ele é polimorfo nuclear. Os seus grânulos, eles vão estar cheios de heparina e histamina. Células basófilas e mastocitárias, elas vão possuir receptores para imunoglobulina E. É formada quase que inteiramente pelo núcleo, ou seja, ela possui pouco citoplasma. Participam da resposta imunológica nos tecidos, sendo células dominantes em caso de inflamação crônica e na fase tardia da inflamação aguda. Seu número no sangue ele só vai aumentar em caso de infecção crônica, como por exemplo a tuberculose. O aumento no número de linfócitos é chamado de linfocitose. Quando basófilos e mastócitos entram em contato com o antígeno, ele vai desgranular. Essas células, elas apresentam papel em reações de hipersensibilidade imediata e tardia. Os basófilos, sensibilizados ali pelos IgE, que são as imunoglobulinas E, vai liberar histamina. Os linfócitos são mais numerosos ali, correspondem de 20 a 45% dos leucócitos circulantes. Essas células, elas são encontradas no sangue, no baço, no timo, linfonodos, tecidos linfóides associados à mucosa. Com relação ao sistema retículo endotelial ou sistema mononuclear fagocitário, é formado pelos monócitos sanguíneos, que vão corresponder de 4 a 8% dos leucócitos circulantes, e macrófagos teciduais. Os macrófagos teciduais, ou histiócitos, eles são células encontradas ali no tecido conjuntivo. As células de Kupffer, macrófagos das células hepáticas, macrófagos alveolares, pneumócitos tipo 2, vão ser encontrados nas células dos pulmões. Macrófagos ou histiócitos, eles vão ser encontrados na célula óssea, células do corpo tangíveis dos centros geminiais dos linfonodos, osteoclastos nos ossos, microglia no cérebro, células de Langerhans, histiócitos dendríticos da pele, células de Hofbauer da placenta e células mesangiais do glomérulo. Com relação às células plasmáticas, elas são maiores que os linfócitos. Normalmente, essas células elas não vão ser vistas no sangue periférico. Vão se desenvolver a partir dos linfócitos B. Seu plasma ele vai ser rico em RNA e Y-globulinas. São células mais ativas ali na síntese de anticorpos. E o seu número ele vai aumentar em caso de infecção prolongada com resposta imunológica, como vai ocorrer na sífilis, na artrite reumatoide, tuberculose, estado de hipersensibilidade e mieloma múltiplo. Os macrófagos eles são células fagocitárias do corpo e do sistema imunológico. Tem como função a fagocitose, ou seja, a ingestão de células, e a pinocitose, que vai ser a ingestão de fluidos.
Os macrófagos, eles vão ser ativados por linfocinas. Essas linfocinas, elas vão ser liberadas pelos linfócitos T ou através de estímulos não imunológicos. Os macrófagos, eles vão produzir substâncias que são biologicamente ativas, como as proteases, e aí vamos ter, como por exemplo, as colagenase, elastase, que vão degradar ali o colágeno e o tecido elástico. Ativadores de plasminogênio, que vai ativar o sistema fibrinolítico. Produtos do complemento, alguns fatores de coagulação, fator 5 e tromboplastina, que vão ser responsáveis por converter o fibrinogênio em fibrina. Agentes quimiotáticos, metabólitos do ácido araquidônico, fatores de crescimento para fibroblastos, que vai ser as citocinas, como a interleucina 1 e a TNF-alfa. Radicais livres, que vão ser derivados do oxigênio. Quando em uma inflamação crônica, os macrófagos eles não conseguem lidar com as partículas que precisam ser removidas, eles vão se juntar, ou seja, eles vão se fundir para formar uma célula gigantesca multinucleada. Essa célula gigantesca, ela vai ser morfologicamente diferente e também pode ser encontrada em tumores. Alguns tipos considerados comuns de células gigantes são células gigantes do corpo estranho, são células com vários núcleos, encontradas em granulomas infecciosos crônicos, como a hanseníase e a tuberculose. Células gigantescas de Langerhans são encontradas em pacientes com tuberculose e sarcoidoses. Células gigantes de Touton possuem citoplasma vaculado e têm conteúdo lipídico, como em xantoma. Células gigantes de Ashfer derivam dos estiócitos cardíacos, vista em nódulos reumáticos. Com relação às doenças e às células e moléculas que vão estar envolvidas no processo, doenças da fase aguda são as síndromes de desconforto respiratório agudo, e quem vai agir, as células que vão agir são os neutrófilos. A asma, quem age são os eosinófilos e anticorpos IgE. Glomerulonefrite, vai ter ação dos anticorpos e complementos, neutrófilos e monócitos. E o choque séptico, que vai ter ação das citocinas. Já nas doenças, que são consideradas doenças crônicas, vamos ter a artrite, que vai ter ação dos linfócitos, macrófagos e anticorpos, asma, eosinófilos e anticorpos IgE, aterosclerose, macrófagos e linfócitos, e fibrose pulmonar, que vai ter ação dos macrófagos e fibroblastos. Com relação ao efeito sistêmico da inflamação, existem outras manifestações que são consideradas gerais do processo inflamatório, que são febre leve ou febre baixa, comum em inflamações extensas. O nível da febre vai depender do tipo de micro-organismo. Febres altas, elas podem ser benéficas porque elas podem impedir o crescimento e reprodução dos micro-organismos. A febre, ela é resultado da liberação de pirógenos ou substâncias que vão induzir a febre, como a interleucina 1, que vai ser liberada pelos glóbulos brancos e macrófagos. Os pirógenos, eles vão circular através do sangue, chegando até o sistema de controle de temperatura corporal que vai estar presente no hipotálamo. Eles vão ter como função reajustar a temperatura do corpo para um nível mais alto. Com isso, mecanismos para a produção de calor, eles vão ser ativados, por exemplo, os tremores, que vão visar o aumento no metabolismo celular. Também vai ocorrer a vasoconstrição involuntária, e ela vai ter como objetivo a redução da perda de calor através do corpo. Isso vai gerar palidez e pele fria. A leucocitose, ou seja, o aumento no número dos glóbulos brancos, a elevação de proteína C reativa sérica e o aumento da taxa de sedimentação de eritrócitos e aumento de proteínas plasmáticas e enzimas celulares vão caracterizar reações inespecíficas. As reações inespecíficas, elas não indicam a causa ou o local da inflamação, mas elas oferecem informações para triagem e monitoramento em caso de suspeita de problema ou durante o tratamento. Pacientes com leucocitose vão apresentar aumento no número de neutrófilos imaturos. A contagem diferencial, ou seja, a proporção de cada tipo de leucócito, vai ajudar a distinguir as infecções virais de bacterianas. As alérgicas comumente vai produzir um maior número de eosinófilos. Durante esse processo, ações voluntárias também vão acontecer, como se encolher ou cobrir o corpo. Os mecanismos, eles vão funcionar até que o corpo ele consiga atingir a nova temperatura. Quando a causa do problema ela é removida, a temperatura do corpo ele vai voltar ao normal. Temos aqui um exemplo de hemograma. Eu peguei a parte que fala especificamente ali do leucócito, que é o leucograma. Temos aqui as células que acabamos de estudar, leucócitos, basófilos, eosinófilos. Sabemos que alterações nesse valor aqui, que estão acima do valor de referência, pode indicar, então, algum problema. Seja infecção bacteriana, seja uma alergia, seja uma infecção por vírus. O aumento de proteínas plasmáticas circulantes é resultado da resposta no fígado, que vai aumentar a síntese de proteínas. Proteínas plasmáticas que vão circular são fibrinogênio, protrombina e alfa-1 antitripsina. Enzimas celulares e isoenzimas podem ficar elevadas em caso de inflamações severas e necrose. Elas podem ser utilizadas para localizar o local das células necróticas, pois essas células elas vão liberar enzimas para os fluidos teciduais e o sangue. Com relação às características da inflamação aguda, ela é uma inflamação rápida, ou seja, ela pode durar minutos ou horas. Os infiltrados celulares mais encontrados vão ser os neutrófilos. A lesão tecidual, ou seja, a fibrose, geralmente é leve e autolimitada. Sinais locais e sinais sistêmicos são proeminentes, além de se manifestarem no local da inflamação, também vão se manifestar de forma geral, como fadiga, febre, perda de apetite. Em relação às características da inflamação crônica, ela vai ser a inflamação mais lenta, ou seja, ela pode durar dias.
Os infiltrados celulares mais encontrados vão ser os monócitos, macrófagos e linfócitos. A lesão tecidual, ou seja, a fibrose, ela geralmente é grave e progressiva. Vai ter sinais locais e sinais sistêmicos, só que em menor quantidade. Já com relação às complicações, quando a pele está danificada ou o suprimento de sangue está prejudicado, a inflamação ela pode se desenvolver. O exudado inflamatório, ele pode ser um excelente meio para a reprodução e colonização dos micro-organismos. Úlceras profundas, elas podem resultar de inflamações severas e prolongadas, ocorre quando a necrose celular e a falta de regeneração causam erosão no tecido, podendo levar a complicações como perfurações de vísceras ou desenvolvimento de tecido cicatricial externo. Espasmos musculares esqueléticos ou fortes contrações musculares podem ser causadas por uma inflamação resultante de lesão musculoesquelética, como entorses, tendinites e fraturas. Um espasmo, ele pode forçar os ossos da articulação para fora do alinhamento normal, gerando pressão adicional nos nervos e aumento da dor. Inflamação crônica, ela pode se desenvolver de inflamação aguda, quando a causa da inflamação ela não for tratada. A artrite reumatoide é uma inflamação crônica com exacerbação periódica de inflamação aguda. Não é constante, vai apresentar momentos de maior intensidade e dor. A inflamação, ela também pode se desenvolver de forma insidiosa em razão de uma irritação crônica, como tabagismo, algumas bactérias ou resposta imune anormal a longo prazo. Na inflamação crônica, há maior destruição tecidual. Em razão de uma maior produção de colágeno, na inflamação crônica, vai haver formação de tecido cicatricial mais fibroso. Um granuloma, ele pode se desenvolver ao redor de um corpo estranho, como por exemplo um espinho, ou como parte de uma resposta imune a alguma infecção, como por exemplo a tuberculose. Finalizamos aqui a primeira unidade e nos vemos então na segunda.